Meu nome é Caio, e o que vou contar aconteceu em uma viagem que fiz com minha namorada, Luísa, há cerca de 2 anos. Nós planejávamos passar um fim de semana na casa de uns amigos, mas acabamos pegando a estrada muito tarde. Era quase meia-noite quando o GPS sugeriu um caminho alternativo mais rápido, mas que cortava por uma estrada quase deserta. Aquela rodovia era escura e sinuosa, com poucas placas e nenhuma iluminação. A neblina que se formava parecia absorver os faróis do carro, e o cansaço só aumentava. Luísa estava cochilando no banco do carona quando eu vi o letreiro enferrujado ao lado da estrada: Motel Vale da Noite, aberto 24 horas. Não era nossa ideia inicial parar, mas a combinação de sono e neblina nos fez decidir passar a noite ali. O motel era um prédio baixo, com poucos quartos e um pátio que parecia abandonado. Apenas uma luz vermelha piscava sobre a recepção, o que me deu uma sensação estranha, como se o lugar não estivesse realmente funcionando. Assim que parei o carro, Luísa acordou e olhou ao redor, visivelmente incomodada. "Vamos dormir aqui?" ela perguntou, franzindo o senho. "É só por algumas horas. Amanhã cedo a gente segue viagem." Entramos na recepção, que era pequena e cheirava a mofo. Atrás do balcão havia um homem idoso, magro e curvado, que parecia ter surgido do nada. Ele olhou para nós sem expressão alguma e entregou uma chave sem dizer uma palavra. "Quarto 9", murmurou, a voz rouca. Aquela cena me deixou desconfortável, mas o cansaço venceu o instinto de dar meia volta. O quarto era pequeno e escuro. As paredes eram cobertas por um papel de parede rasgado, e havia um espelho antigo bem em frente à cama. A luz no teto piscava, mas conseguimos enxergar o suficiente para deixar nossas mochilas e nos deitar. A noite começou silenciosa, e eu quase consegui pegar no sono quando Luísa me cutucou. "Caio, você ouviu isso?" ela sussurrou. "O quê?" perguntei, com os olhos ainda fechados. "Tem alguém andando lá fora." Me sentei na cama, tentando ouvir. O silêncio era opressor, mas logo percebi. Passos lentos e arrastados vinham do corredor, do lado de fora da nossa porta. Passos pesados, que pararam bem em frente ao nosso quarto. Olhei para Luísa, que estava visivelmente assustada, e me levantei devagar para olhar pelo olho mágico da porta. O corredor estava completamente escuro, o que era estranho, pois a luz ainda estava acesa quando chegamos. Não vi nada além de sombra. "Não tem ninguém", sussurrei, tentando acalmá-la. Voltei para a cama, mas os passos recomeçaram. Desta vez parecia que vinham de dentro do quarto ao lado, seguido de um som baixo, quase um murmúrio. "Caio, vamos embora daqui", Luísa disse, segurando meu braço. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um batido seco na parede que separava nosso quarto do vizinho. Tum, tum, tum. "Isso é impossível", murmurei. Eu tinha certeza de que éramos os únicos hóspedes. A luz do quarto começou a piscar violentamente. No espelho vi algo que me fez congelar. Uma figura pálida, magra e de olhos fundos estava de pé no canto do quarto, me observando. Quando me virei para olhar diretamente, o canto estava vazio. "Caio, tem alguém no espelho", Luísa gritou, apontando. A figura estava lá novamente no reflexo. Ela se moveu lentamente como se saísse do fundo do espelho, vindo em nossa direção. Peguei Luísa pela mão e corremos para fora do quarto. O corredor estava ainda mais escuro, e o silêncio era perturbador. Ao passar pela recepção, o velho ainda estava lá, olhando para a televisão estática. Ele nos encarou e sorriu, mas havia algo errado naquele sorriso. "Não gostaram do quarto?" perguntou ele, como se debochasse. Não respondi. Apenas entrei no carro com Luísa e saí dali o mais rápido que pude. Pelo retrovisor vi a luz vermelha da recepção apagar lentamente até que o motel desapareceu na escuridão. No dia seguinte contei para um conhecido sobre o Motel Vale da Noite. Ele me olhou sério e disse: "Esse motel pegou fogo há muitos anos. Dizem que um grupo de viajantes morreu lá, presos em um dos quartos. Desde aquela noite nunca mais cortei caminho por estradas desertas. E se um dia você se vir diante de um motel sombrio no meio do nada, pense bem antes de entrar. Talvez nem todas as portas estejam lá para serem abertas." Me chamo André, e o que vou contar aconteceu em uma madrugada solitária, enquanto eu viajava por uma estrada deserta no interior.
Eu trabalhava como fotógrafo freelancer e tinha passado o dia inteiro cobrindo um evento em uma cidade pequena. Quando terminei já era tarde e decidi pegar a estrada direto para casa. Foi um erro. Por volta das 2 da manhã, o sono começou a me vencer. Meus olhos pesavam e a estrada parecia interminável, sempre a mesma faixa escura e árvores passando pela janela. Foi quando vi o que parecia uma salvação. Um pequeno motel de beira de estrada. O letreiro neon dizia apenas Motel Estrela do Vale. Algumas luzes fracas estavam acesas e havia apenas 2 carros estacionados. Sem pensar muito, virei e encostei o carro na frente da recepção. A recepção era antiga, com um balcão de madeira escura e papéis amarelados empilhados por todo lado. Um homem idoso, de aparência abatida, estava sentado atrás do balcão, olhando para a televisão com estática. O silêncio no lugar era opressor. Boa noite. Preciso de um quarto. Minha voz pareceu muito alta ali dentro. O homem demorou a reagir. Ele levantou os olhos lentamente e me encarou por um momento que pareceu longo demais. Só sobrou o último quarto, senhor, disse ele, com uma voz arrastada. Pode ser, respondi, impaciente. O cansaço falava mais alto do que qualquer desconforto. Ele pegou uma chave velha e a colocou no balcão. Quarto 17, lá no final. Peguei a chave e segui até o quarto indicado. O lugar parecia ter sido esquecido no tempo. O chão rangia, as luzes piscavam e as portas dos outros quartos estavam fechadas, sem nenhum som vindo de dentro. O quarto 17 ficava no fim do corredor, longe de qualquer outra coisa. Ao abrir a porta, um cheiro estranho me atingiu. Não era mofo ou sujeira, era algo mais metálico, difícil de identificar. Liguei a luz que piscou algumas vezes antes de estabilizar e olhei ao redor. O quarto era pequeno e simples. Uma cama de casal, uma poltrona gasta e um espelho grande na parede oposta. Algo na atmosfera daquele lugar me fez arrepiar, mas eu estava cansado demais para me importar. Tranquei a porta, larguei minhas coisas e me joguei na cama, decidido a dormir algumas horas. Foi por volta das 3 da manhã que acordei. Um som me tirou do sono. Era como se algo arranhasse o chão, bem devagar, quase de propósito. Fiquei paralisado, tentando entender de onde vinha. Arrastado, parou, arrastado novamente. Acendi a luz e olhei em volta, mas o quarto estava vazio. O som havia parado. Atribuí aquilo ao meu cansaço e apaguei a luz, mas não consegui dormir direito. Minutos depois, ouvi outro som. Dessa vez, parecia que alguém respirava, pesado, vinha do canto do quarto. Liguei a luz de novo, o coração disparado. O quarto ainda estava vazio, mas havia algo de errado no espelho. Parecia embaçado, como se alguém tivesse respirado nele. Olhei mais de perto e senti um arrepio gelado. Havia marcas de mãos no vidro, pequenas mãos. Elas não estavam ali quando eu entrei. De repente, a lâmpada explodiu. O quarto mergulhou em escuridão total, e o som de algo arrastando começou outra vez. Dessa vez, estava mais perto. Senti uma presença. Era como se alguém estivesse parado ao pé da cama, me olhando, esperando. Não consegui me mexer. O quarto ficou frio e aquela respiração voltou, dessa vez muito perto do meu ouvido. Tomei coragem e acendi a lanterna do celular. A luz iluminou o espelho e foi então que vi. Uma silhueta estava no reflexo, parada bem atrás de mim. Uma figura escura, com os contornos distorcidos, como se não fosse totalmente humana. Girei o corpo para olhar, mas não havia nada ali, apenas o vazio do quarto. Eu sabia que não podia ficar nem mais um segundo naquele lugar. Peguei minhas coisas às pressas, quase tropeçando, e saí do quarto. Ao passar pela recepção, o velho ainda estava lá, como se não tivesse se movido. "Não gostou do quarto, senhor?" perguntou ele, com um sorriso torto. "Que lugar é esse?" gritei, já fora de mim. Ele não respondeu. Apenas voltou a olhar para a televisão, onde a estática parecia mais alta do que antes. Dirigi por horas naquela madrugada, sem olhar para trás. Quando amanheceu, parei em uma lanchonete para tentar me acalmar. Contei o que havia acontecido para uma senhora que trabalhava lá. Ela me olhou surpresa e disse: "O Motel Estrela do Vale? Esse lugar pegou fogo há anos. Disseram que um homem morreu no quarto 17, mas até hoje ninguém sabe o que aconteceu com ele. Desde então, não entro mais em motéis de estrada."
principalmente os que parecem vazios demais. Algumas portas, por mais que estejam abertas, guardam coisas que nunca deveriam ser vistas. Meu nome é Júlio, e durante anos trabalhei como representante comercial, o que me obrigava a passar muito tempo na estrada. Já me hospedei em muitos motéis de beira de estrada, lugares simples, sem luxo, onde o silêncio da noite é quebrado apenas pelo ronco dos caminhões passando lá fora. Mas uma noite em particular, uma noite que aconteceu há pouco mais de 5 anos, mudou tudo. Era inverno, o ar estava gelado, e uma neblina espessa cobria a rodovia. Eu estava exausto depois de mais de 8 horas dirigindo, e a visibilidade era quase zero. Foi então que avistei o letreiro piscando de um motel chamado Boa Noite. Aquele nome simples parecia um convite. Encostei o carro e fui até a recepção. O lugar tinha uma aparência velha, desgastada, como se o tempo tivesse parado ali. Uma mulher sentada atrás do balcão me recebeu. Ela parecia cansada, abatida, como se não dormisse há dias. "Um quarto, por favor", pedi. Ela não disse nada, apenas puxou uma chave velha, enferrujada, e colocou no balcão. "Quarto 21", disse ela, quase num sussurro. A voz dela me causou um arrepio estranho, mas atribuí aquilo ao cansaço e peguei a chave. O quarto era o que eu esperava, pequeno, com uma cama dura, cortinas pesadas e um papel de parede desgastado. Havia um espelho grande na parede, que parecia mais escuro do que o normal. Coloquei minhas coisas na cadeira, fechei a porta e me joguei na cama, pronto para apagar. Por volta das 2 da manhã, acordei com um som. Era um barulho baixo, repetitivo, como algo batendo contra a parede. Tum, tum, tum. Olhei para o relógio, 2h07. O som vinha do quarto ao lado. Deve ser alguém mexendo nos móveis, pensei, tentando ignorar. Mas o barulho continuava, mais alto, mais ritmado. E o que me deixou mais inquieto parecia vir exatamente atrás da minha cabeceira. Levantei irritado e bati na parede com força. "Ei, dá pra parar? Tem gente tentando dormir aqui." O som cessou. O silêncio foi imediato, como se tivesse me ouvido. Suspirei aliviado e me deitei novamente. Mas aí veio outro som. Uma risada. Baixa, distante, mas eu podia jurar que vinha do quarto ao lado. Não era uma risada normal. Era fina, arranhada, como se alguém estivesse se divertindo à custa do meu desespero. Aquilo me deixou de pé em um salto. Vesti os sapatos e fui até a recepção. A mesma mulher estava lá, imóvel, com os olhos fixos em um caderno velho. "Tem alguém no quarto ao lado do meu?" perguntei. Ela levantou os olhos, devagar. "O quarto 20 está vazio, senhor." "Não está vazio, não. Tem alguém fazendo barulho lá, batendo na parede, rindo." Ela permaneceu me encarando, como se eu estivesse louco. "O quarto 20 está interditado. Ninguém fica lá desde o ano passado." Um frio percorreu minha espinha. "Por quê?" perguntei, quase sem voz. Ela não respondeu. Voltou os olhos para o caderno, como se a conversa tivesse acabado. Voltei ao meu quarto, mas, dessa vez, cada passo parecia pesado, como se o ar estivesse mais denso. Quando passei pelo quarto 20, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. A porta estava levemente entreaberta. Parei e olhei. Era escuro lá dentro. Não dava para ver nada além de sombras, mas eu senti que algo estava me olhando. De repente, a porta bateu com força, como se alguém tivesse fechado do outro lado. Corri para o meu quarto, travei a porta e me sentei na cama, o coração batendo tão forte que parecia que ia saltar do peito. Olhei para o espelho na parede, e foi então que vi. No reflexo, o quarto parecia normal até que algo se moveu. Uma sombra escura, sem forma, começou a se arrastar lentamente pelo chão. Ela se aproximava da minha cama, mas quando virei para olhar diretamente, o quarto estava vazio. Voltei os olhos para o espelho, e a sombra estava lá, perto, muito perto. Não aguentei mais. Peguei minhas coisas, corri para o carro e arranquei dali o mais rápido que pude. Enquanto dirigia pela estrada deserta, olhei pelo retrovisor e juro que vi o letreiro do motel apagar lentamente, como se nunca tivesse existido. Alguns dias depois,
Comentei sobre o motel Boa Noite com um colega de trabalho. Ele me olhou estranho e disse: "Esse motel fechou há anos, Júlio. Ouvi dizer que um homem foi encontrado morto no quarto 20, mas o corpo só foi descoberto semanas depois, quando o cheiro ficou insuportável." Depois daquela noite, nunca mais parei em motéis de beira de estrada, principalmente os vazios, porque algumas portas, mesmo fechadas, nunca deveriam ser abertas. Meu nome é Samuel, e o que vou contar aconteceu comigo em uma viagem solitária pelo interior. Nunca fui supersticioso, mas desde aquela noite passo longe de motéis de beira de estrada. Era uma noite chuvosa. Eu havia dirigido o dia inteiro, e a tempestade tinha transformado a estrada em um mar de sombras e água. O cansaço era insuportável, e o limpador do para-brisa já não dava conta da chuva. Quando vi o letreiro vermelho brilhando no escuro, senti que aquilo era um sinal de alívio. O letreiro dizia apenas: Motel Parada Certa. O nome era genérico, quase irônico, mas o cansaço me fez ignorar qualquer sinal de alerta. Encostei o carro embaixo de uma marquise e desci. A recepção era pequena e mal iluminada, com um balcão de madeira desgastado. Uma mulher apareceu do nada atrás do balcão. Ela era estranha. Magra, cabelos escorridos e sem expressão nenhuma no rosto. Parecia mais um fantasma do que uma pessoa. "Preciso de um quarto para descansar algumas horas", falei, tentando parecer normal. Ela me encarou por um tempo que pareceu longo demais e então entregou a chave. Quarto 13. "Só preciso dormir um pouco", acrescentei, forçando um sorriso. Ela não respondeu. Apenas apontou para um corredor que levava aos quartos. Subi no carro e dirigi até a porta do quarto 13. A área era escura, e as luzes piscavam como se estivessem prestes a apagar. O quarto era simples, quase deprimente. A cama era antiga, havia um espelho manchado na parede oposta, e o papel de parede descascava em vários pontos. O cheiro de mofo era forte, mas o sono me venceu. Tranquei a porta, fechei as cortinas e me deitei sem nem trocar de roupa. No meio da noite acordei. Algo estava estranho. O quarto parecia mais frio do que antes e senti um cheiro diferente. Um cheiro de ferro, como sangue. Pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas então ouvi. Tap, tap, tap. Passos. Alguém estava andando no corredor, bem devagar, parando em frente a cada porta. Segurei a respiração, ouvindo aqueles passos se aproximarem. Quando pararam bem em frente ao meu quarto, meu coração quase parou junto. Uma sombra cobriu a luz fraca que vinha por baixo da porta. Alguém estava ali, parado, imóvel. "Quem é?", murmurei, sabendo que ninguém ouviria. A sombra se moveu. Lentamente a maçaneta começou a girar. Eu tinha certeza de que havia trancado a porta, mas mesmo assim me levantei e corri até ela, segurando a maçaneta com toda a força. "Tá ocupado", gritei, o desespero crescendo. Do outro lado, silêncio. Por um momento pensei que a pessoa tinha ido embora. Mas então, ouvi uma voz sussurrada, baixa demais para entender, como um murmúrio do além. Foi então que algo começou a bater contra a porta. Tum, tum, tum. Batiam devagar, mas com força. Eu quase podia sentir o impacto reverberando nas minhas costas enquanto eu segurava a maçaneta. "Vá embora", gritei. O silêncio voltou. Segurei a maçaneta por longos minutos, até finalmente ter coragem de olhar pelo olho mágico. Do outro lado, não havia ninguém. Soltei a respiração, tentando me acalmar, mas quando me virei para a cama, senti o sangue gelar. As marcas. No lençol branco, havia marcas de mãos ensanguentadas, como se alguém tivesse passado por ali. Não tive coragem de olhar mais nada. Peguei minha mochila, destranquei a porta e corri até o carro sem olhar para trás. Quando cheguei à recepção, a mulher ainda estava lá, imóvel, como se não tivesse se mexido desde que cheguei. "O que aconteceu naquele quarto?", perguntei, quase gritando. Ela apenas me encarou com aqueles olhos vazios e respondeu: "Você não devia ter escolhido o 13. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, saí dali. Dirigi até amanhecer, sem parar, sem olhar pelo retrovisor. Quando contei essa história a um conhecido, ele me disse que o motel Parada Certa havia fechado há anos, depois que um assassinato brutal aconteceu no quarto 13. Desde então, quem se hospeda ali acaba encontrando algo que deveria ter ficado no passado.
Se você gostou desse relato, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que adora histórias de arrepiar. E da próxima vez que parar em um motel de beira de estrada, pense 2 vezes antes de pegar a chave. Alguns quartos nunca ficam vazios.